Olá, professor César Ferraz, seu professor de História, e agora com a correção dos nossos exercícios, das nossas atividades. Vamos lá? Primeira pergunta, comente união entre burguesia e reis. A burguesia patrocinou o poder dos reis, evitando os desmandos dos nobres e ampliando o seu lucro. Era muito importante a união da burguesia com os reis, porque assim, os senhores feudais, os nobres, não roubavam os pertences, as mercadorias da burguesia, ou não cobravam impostos abusivos. Pagava-se imposto só para o rei, e o rei incentivava a atividade comercial, porque recebia uma parte aí do lucro da burguesia, ok? Segunda questão, quais consequências das monarquias nacionais? Se a gente vê a formação das monarquias nacionais, ou seja, um rei no poder de uma nação, quais são as consequências políticas para isso? Enfraquecimento dos senhores feudais e igreja. Se o rei manda, ele tem um exército mais poderoso, ele tem uma justiça mais poderosa, ele tem cobradores de impostos mais poderosos, ele tem fiscais, para fiscalizar os senhores feudais, e a Igreja Católica não interfere tanto assim, usando o seu poder religioso, ok? Terceira questão, explique a Guerra de Reconquista. O que foi a Guerra de Reconquista, Aquele movimento cruzadista específico da Península Ibérica, enquanto o movimento cruzadista ele demorou um pouco mais para ocorrer da Europa para Jerusalém, para a Palestina, para a Terra Santa. O movimento da Guerra de Reconquista ele é um pouco anterior na Península Ibérica, porque os muçulmanos já estavam lá há tempo. Então, ligada às cruzadas, era a luta dos cristãos para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Então, os cristãos de Portugal e Espanha queriam logo expulsar os muçulmanos, tidos como infiéis da Península Ibérica. Questão 4. Explique quando se deu a formação da monarquia nacional em Portugal. Qual foi o momento decisivo que a monarquia nacional se formou em Portugal? Eu coloquei 2 momentos. Com Afonso Henriques, em 1139, vencendo a batalha contra a mãe dele, que queria entregar o reino de Leão a Galiza, e a Batalha de Ouriques contra os muçulmanos, e na Revolução de Avis, quando a nobreza de Portugal, perdendo para a burguesia, queria entregar o poder para Castela, porque em Castela quem mandava eram os nobres. Então a nobreza de Portugal queria voltar ao poder, tirando o poder da burguesia que estava em ascensão em Portugal. Então a Revolução de Avis é manter o comércio, manter a burguesia no poder, entregando inclusive o reinado a um comerciante, ao Dom João, que era irmão bastardo de Fernando I de Portugal. Ok? E na Espanha? Na Espanha a gente tem o fenômeno dos chamados reis católicos. Fernando, rei de Aragão, que acabou se casando com Isabel, rainha de Castela, e por fim aí, conquistam o último reduto muçulmano na Península Ibérica, que é a possessão ali de Granada, em 1492. Tanto é que estabelecem a paz ali no reino da Espanha que nasce, e logo realizam a expansão marítima deles um pouco depois dos portugueses, levando Colombo ao descobrimento da América. Então esse é o nosso primeiro conteúdo de monarquias nacionais. Professor César Ferraz, até mais. Nos encontramos
em nossa sala de aula virtual para mais dúvidas. Até mais!